Abacuque está aí, irmãos, quase no finalzinho do Antigo Testamento, pouco antes de Mateus. Nós vamos fazer a leitura, hoje nós vamos dar um voo por todo o livro, que é bem pequenininho, mas vamos fazer a abertura apenas lendo 4 versos. Nós vamos ler no capítulo 1, o verso 1 e o verso 2, e no capítulo 2, o verso 1 e o verso 2. Então é Abacuque 1 e 2, Abacuque 2, 1 e 2. Tá bem? Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu. Senhor, nessa noite nós já temos sido abençoados por Ti, através dos louvores, do convívio com os irmãos amados, com as orações, mas nós queremos agora ainda um pouco mais, Senhor. Queremos ouvir com clareza a Tua voz. Queremos perceber com clareza e receber a ministração do Espírito Santo. Queremos que nessa noite nosso coração e a nossa mente sejam abertos e tocados por Ti mesmo, e que essa palavra, com muita transparência, simplicidade, mais profundidade, alcance o íntimo da nossa alma e do nosso espírito, tocando-nos e fazendo algo muito especial na noite de hoje. Dá a mim, Senhor, unção, dá-me graça, toca nos meus lábios nessa hora, com as brasas do Teu altar, purificando-me e capacitando-me a ser instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Abacuque é um homem de Deus. Abacuque é um profeta de Deus. Abacuque é uma palavra no hebraico que quer dizer abraçado. E quando a gente percebe, estudando o Antigo Testamento, que todo nome de profeta revela alguma coisa sobre o seu ministério ou sobre a sua relação com Deus, quando a gente fica sabendo que Abacuque quer dizer abraçado, compreendemos que ele é, portanto, alguém que gozava de muita intimidade com Deus. Mas quando a gente lê a profecia, percebe que ele está em crise. Esse profeta está vivendo um momento de muita agonia, angústia, depressão, sentido de vazio, sensação de abandono. O livro de Abacuque é um grito. Essa profecia é um testemunho. Seu livro, sua mensagem é praticamente a sua história. E aqui então já entendemos e recebemos a primeira lição do profeta Abacuque. É que gente de Deus, servo de Deus, profeta de Deus, gente que tem intimidade com Deus, também passa por crises. Também pode experimentar agonia. Também ocasionalmente se angustia. Pode entrar em depressão. E nem sempre isso é resultado de castigo ou pecado. É a primeira conclusão que tiramos quando abrimos o livro do profeta Abacuque. Mas o que está acontecendo aqui?
aconteceu aqui em torno de Abacuque? Abacuque é um profeta que está vivendo em Judá por volta do ano 600 a.C. e ele é contemporâneo de Jeremias. Portanto, Abacuque e Jeremias estão profetizando, ministrando, vivendo no mesmo tempo. E a gente consegue entender o tempo de Abacuque e Jeremias com algumas pistas que eles nos dão. Por exemplo, qual é o momento, qual é o pano de fundo desse tempo de Abacuque? No capítulo 1 até o verso 4, ele dá uma pista. Senhor, eu estou clamando e você não me escuta. Estou te gritando e mostrando, olha aqui a violência, e não salvas. Por que é que me mostras tanta iniquidade? Por que eu estou vendo aqui tanta opressão? A destruição, a violência estão diante de mim, contendas, litígio, leis frouxas, justiça que nunca se manifesta, o perverso perseguindo o justo, a justiça sempre dando ganho de causa ao ímpio e castigando o justo. E Jeremias também nos mostra esse tempo. Deixa o seu dedinho aí marcando Abacuque, mas volta um pouquinho para o profeta Jeremias, que está vivendo nesse mesmo tempo. Jeremias capítulo 22, ele também fala um pouquinho desse tempo. Jeremias 22, verso 13 ao 17. O rei que reinava nesse tempo é o rei Jeoaquim, filho do abençoadíssimo rei Josias, um rei que trouxe avivamento sobre Judá, mas o seu filho foi um péssimo rei, tudo de ruim, se é que se pode usar essa expressão. No capítulo 22, verso 13, ele dá uma pincelada sobre como é que estava esse povo e esse reino. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça, seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do próximo, sem lhe pagar e sem lhe dar o salário. Diz: edificarei para mim uma casa espaçosa, com largos aposentos, abre janelas, forra de cedros, pinta de vermelhão. Reinarás tu só porque rivalizas com o outro em cedro? Acaso teu pai, o rei Josias, não comeu, não bebeu, não exercitou o juízo e a justiça, e por isso tudo lhe sucedeu bem? Julgou ele a causa do aflito, do necessitado, tudo lhe ia bem? Porventura isso não é conhecer, diz o Senhor. Mas os teus olhos, o teu coração não atentam senão para a ganância, para derramar sangue inocente, para produzir violência e extorsão. Capítulo 26 ainda de Jeremias, ainda dá um outro painel desse tempo. Capítulo 26, verso 20, diz ele ainda aí sobre esse momento, verso 20. Houve um profeta chamado Urias, de Quiriate-Jearim, que profetizava em nome do Senhor, e profetizou contra essa cidade, contra essa terra, por causa desse momento. Assim disse as palavras de Jeremias. Mas quando o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes e suas palavras, ouviu as suas palavras, procurou matá-lo. E ouvindo isso, o profeta Urias temeu e fugiu, foi para o Egito. Mas o rei Joaquim enviou Elhanã, filho de Acbor, ao Egito, com ele outros homens. Foram lá buscar Urias no Egito, trouxeram até o rei, mandou ferir a espada e lançar o cadáver nas sepulturas da plebe. Então Abacuque e Jeremias estão mostrando qual é o painel, qual é esse tempo. O povo abandonou o Senhor. O povo não queria saber nada de Deus. O povo se chamava povo de Deus, não estava nem aí para Deus, não queria comunhão com Deus, não temia o Senhor. Adorava vários deuses, construía vários altares, vários cultos. Iam ao templo, iam à igreja, prestavam o seu culto, mas era um culto de aparência. Iam à igreja por ir, para apenas cumprir o ritual e o compromisso formal. Levavam como oferta animais doentes, cegos, capegas, aleijados, para oferecer no altar do Senhor. Era um culto, uma cantoria apenas de boca, o coração não estava ali. Ninguém prestava culto ao Senhor com temor, reverência e sinceridade
sinceridade de coração, era um mero ritual. Gravíssimas injustiças sociais, os pobres eram massacrados, os trabalhadores, os pequenos eram perseguidos e explorados, os líderes eram corruptos, os príncipes e juízes eram comprados, os tribunais julgavam sempre a favor dos poderosos e dos ricos, e os justos, se pequenos fossem, sempre eram os derrotados nos tribunais. Os sacerdotes eram comerciantes, arranjavam sempre jeito de usar o ministério sacerdotal para ganhar um dinheirinho a mais, negociavam o culto, negociavam as ofertas, negociavam o perdão para aqueles que buscavam o templo para pedir o perdão dos seus pecados. E os profetas eram falsos profetas, que entregavam profecias de acordo com a carinha e o jeitinho de quem buscava uma palavra, sempre tentando agradá-los. E esse é o tempo que Abacuque e Jeremias estão vivendo, é o tempo que Abacuque está revelando essa depressão, essa angústia. Externamente o cenário também não era favorável. O ímpio, o império babilônico avançava, guerreando, invadindo, dominando, tomando todas as nações à volta com muita impiedade, dor, e já estava ali às portas de Judá. Jeremias e Abacuque estão vivendo isso, estão no meio disso tudo, nesse mesmo cenário. Mas quando lemos Abacuque, quando lemos Jeremias, percebemos que eles estão reagindo de forma diferente, profetizando de forma diferente. Jeremias põe para fora, Jeremias grita, Jeremias sobe nos montes, Jeremias é batido, perseguido, preso, solto. Jeremias vai para as praças, Jeremias vai para as ruas, Jeremias passa o tempo todo gritando, falando que vem justiça, vem juízo, arrependam-se, ainda é tempo. Jeremias é alguém que fica tentando todo o tempo convencer o povo, e para isso ocupa 52 capítulos da sua profecia para exercer esse ministério profético de convencimento do povo nesse tempo. E Abacuque, no entanto, que está vivendo o mesmo cenário, parece que sente, reage e experimenta algo diferente. Não é só pelo que ele está vendo e percebendo, mas dá a impressão que ele foi tocado, pessoalmente ele foi alcançado de alguma maneira por esse tempo, por essa problemática, por esse pecado, por essa impiedade. Parece que alguma coisa chegou no seu cérebro, alguma coisa chegou na sua casa, algo chegou à sua pele, algo chegou ao seu coração. Nós não sabemos, mas a verdade é que ele reage de uma maneira diferente. Parece que ele é posto contra a parede, parece que ele chega ao seu limite, parece que ele está se sentindo extenuado, muito triste, doente, angustiado, ansioso, deprimido. E a sua profecia nos mostra que a sua crise era dupla. Em primeiro lugar, a sua crise era com tudo aquilo que ele estava vendo e experimentando. E em segundo lugar, a sua crise era na sua relação com Deus, porque ele olhava para Deus, chamava por Deus, gritava por Deus, e não parecia ver nada acontecer, não parecia ver Deus agindo, ou escutando, socorrendo. Capítulo 1, verso 2, ele diz: Senhor, até quando? Eu estou clamando. E aqui no hebraico a palavra significa: eu estou orando angustiadamente, eu estou gritando. Cheguei ao ponto de perder a compostura. Estava a minha dor, estava a minha angústia, estava a minha ansiedade, estava a minha tristeza. Eu agora vou para diante do Senhor, a minha oração é aos gritos, mas nada acontece. Parece que Deus não está tão vivo assim, tão presente, tão sensível, tão atento. Parece que Ele não é tão justo assim como eu pensava. Meu irmão, minha irmã, você já passou por isso?
Você já experimentou alguma vez um momento como esse, que as coisas são tão fortes, tão graves, te trazem tanta angústia, ansiedade, depressão, te põe contra a parede, você olha e não consegue encontrar ar para respirar, você grita, você clama, você chora, parece que Deus não está nem aí. Diz o texto que ele não conseguiu mais nem pregar. Ele não conseguia pregar. E diferentemente de Jeremias, ao invés de ir para as praças e gritar, ele toma o rumo de um quarto, se retira, se esconde, vai buscar algo novo, surpreendente de Deus. Também há momentos na vida em que a gente reage assim. A gente quer se esconder, quer ficar mudo, quer ficar calado, para ver o que vai acontecer. Interessante, irmãos, é o capítulo 2, verso 1, quando ele diz assim: eu vou me pôr na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei. Interessante, irmãos, é que é um desespero esperançoso. Ele acabou de dizer no verso 2 que ele clama, que ele grita e Deus não responde. Aí ele diz: então eu vou entrar numa torre de vigia, vou ficar lá quietinho para ver o que o Senhor vai me responder. Essa é a bênção diferencial de alguém que é de Deus. Sempre encontra uma reserva de fé. Sempre encontra lá no fundo aquele último fio de esperança e fé. Não, o Senhor vai me falar alguma coisa. E ao invés de reagir com blasfêmias, com ira, ou ficar emburrado, alienado, silencioso, o livro nos conta que ele abre um diálogo com Deus. E é aqui que começa a sua cura. A cura de Abacuque começa quando ele resolve abrir um diálogo com Deus, ser transparente, sincero, honesto, abrir o seu coração e falar diante de Deus o que estava acontecendo. Quando você lê esse diálogo dele, que está no capítulo 1 e no capítulo 2, vocês notam perfeitamente que é um diálogo, que é um dilema. Ele faz confissões de fé profundas e ao mesmo tempo questionamentos profundos. Parece que ele está querendo colocar o Senhor contra a parede. No capítulo 2, verso 12 ao 14, não, é 1, 12 ao 14, ainda, no capítulo 1, ele diz assim, nesse confronto, nesse diálogo com Deus: tu não és desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, então não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha minha. Só no verso 12 ele confessa várias coisas dos atributos de Deus. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus, ó meu santo, ó meu Senhor, ó minha rocha. Então, nesse diálogo, ele começa a confessar atributos de Deus que estavam bem sedimentados dentro dele, mas ao mesmo tempo ele está jogando aquilo diante de Deus, dizendo: mas se tu és tudo isso, como é que tudo isso está acontecendo? Como é que você, Senhor, está deixando isso tudo acontecer? Parece que esse diálogo é mais a expressão de um anseio, de uma necessidade, de uma carência, de um apelo, do que na verdade uma indignação. E aí, verso 2 do capítulo 2, que coisa linda, ele diz: o Senhor me respondeu. O Senhor sempre responde. E eu queria então agora, junto com vocês, encontrar aqui 4 elementos dessa resposta de Deus que ajudaram Abacuque a sair da depressão. 4 elementos nessa resposta de Deus que o ajudaram a sair da tristeza, da torre de vigia.
Primeira coisa que a gente nota aqui, primeira característica da resposta de Deus é: mude o seu ponto de vista. Mude o seu ponto de vista. Olha aí, capítulo 2, verso 2. O Senhor me respondeu, capítulo 2, verso 2, e me disse: escreve a visão. Primeira característica da resposta de Deus é: mude a sua visão, mude o seu ponto de vista. Abacuque estava angustiado, foi levado a esse momento, a esse ponto, exatamente porque ele disse que estava vendo coisas que ele não estava suportando mais. Olha aí no capítulo 1, verso 3, ele diz: Senhor, por que me mostras iniquidade? Por que me fazes ver? Por que está diante de mim? Portanto, a crise de Abacuque nasceu de uma visão dos fatos, das realidades. E a cura de Abacuque, a primeira terapia que Deus faz na vida de Abacuque, a primeira obra de libertação é mudar essa visão. Verso 5, Deus vem e diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei. Eu estou realizando nos vossos dias uma obra tal que não crereis quando eu vos for contado. Olha que coisa interessante, o cenário é o mesmo, as circunstâncias, os acontecimentos são os mesmos, inegáveis. Deus não negou nada do que Abacuque confessou, revelou. Apenas o Senhor vem para ele e diz: vede, olha o que eu estou fazendo. A crise de Abacuque nasce de uma visão, e a resposta de Deus vem por meio de outra visão. Capítulo 1, verso 1 diz assim: profecia revelada ao profeta. No hebraico a palavra diz assim: profecia que ele viu, ou dada aos seus olhos. E no capítulo 2, verso 2, como dissemos, ele diz: escreve esta visão. Irmãos, todos nós sabemos que é um dos princípios básicos de uma terapia, quando alguém está passando por momentos muito graves, ruins, vivendo dramas, que o primeiro passo de uma cura é fazer a pessoa tirar os olhos do problema e olhar para outras coisas. Já ajuda no trabalho de cura e terapia, deixar de olhar para o problema e voltar os olhos para outras coisas. Mas aqui eu estou falando de uma coisa muito mais profunda. Vocês lembram da profecia do profeta Obadias, que é outro que está vivendo aqui nesse tempo? Ele é companheiro de Abacuque, ele é companheiro de Jeremias. 20 anos depois disso aqui, dessa profecia, a Babilônia realmente invadiu Judá, destruiu, pôs fogo, matou, carregou, arrastou. Profecia de Obadias, que é a profecia de um capítulo só, mostra que o profeta Obadias está vendo a cidade em ruínas, o povo fugindo, lágrimas, gritos, choro, ranger de dentes, fumaças, cinzas, monturos, tudo está diante dos olhos de Obadias. Foi assim que Judá ficou, assim que Edom, que acompanhou a invasão babilônica, produziu essa destruição tremenda em Judá. E quando Obadias está vendo tudo isso, o Senhor vem para Obadias e lhe dá uma outra visão. Se vocês não lembram da profecia de Obadias, já preguei sobre esse livro já há alguns anos atrás, mas existe esse CD aí com o Marcinha. Depois, se você quiser resgatar para ouvir essa palavra, a última palavra vem do Senhor, é o
o título, se não me engano, da mensagem. O Senhor vem para Obadias e descortina diante dele uma mensagem que é uma visão, e dá a Obadias uma visão completamente diferente do que os olhos dele estavam vendo. Em meio às cinzas, Deus mostra fogo. Em meio a lágrimas e alto pranto, a visão que Deus abre diante dos olhos de Obadias é um povo alegre, cantando, feliz, muito júbilo. No meio de fuga, Deus mostra a ele o povo voltando, ao invés de saírem, subindo os montes, gritando, cantando. Em meio àquela fragorosa derrota, a visão que Obadias recebe é de uma vitória eterna e definitiva. Uma nova visão. O que está acontecendo aqui, Abacuque? É como se Deus dissesse: o que é que você está vendo mesmo, Abacuque? Qual é a tua visão, Abacuque? Olha, Abacuque, eu estou realizando uma obra maravilhosa agora. Onde é que Deus está? O que é que Deus está fazendo agora? Eu e você estamos aqui sentados na igreja, eu falando, você me ouvindo, e eu lhe faço uma pergunta: o que é que Deus está fazendo agora? De verdade. Deus está dizendo para Abacuque: eu não estou ausente, eu não estou insensível, eu não estou surdo, ao contrário, agora eu estou trabalhando como nunca e realizando uma obra maravilhosa, algo especial que você não vai acreditar quando eu te contar. Há uma indescritível bênção, um maravilhoso milagre sendo realizado exatamente agora, Abacuque. Em outras palavras, Deus está dizendo: há um mundo real, espiritual, que você não está percebendo. Você só vê um palco na frente do teu nariz. Você só acha que é real o que é concreto, o que você toca e o que você vê. Mas na verdade há algo tão ou mais real do que isso. É o que está além do seu ponto de vista. É o mundo espiritual onde eu estou trabalhando, operando e realizando. Vocês lembram de Isaías capítulo 6, verso 1 ao verso 5? Isaías 6, 5 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. E vai descrevendo a visão. Olha que coisa linda. Quando Isaías, que era o profeta de Deus, estava frequentando o palácio, olhava para o trono onde o rei Uzias reinava, e ele agora estava morto, o trono estava vazio. Na verdade, os seus olhos viam um trono vazio, mas Deus abriu os seus olhos, deu a ele uma visão, onde ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. E a palavra usada aqui, eu vi o Senhor, eu vi Adonai. Sabe o que quer dizer Adonai? Soberano sobre todos os soberanos. É isso que significa a palavra Adonai. Ora, os olhos visíveis, materiais, carnais, nessa expressão que nós gostamos de usar, enxergavam um trono local vazio. Mas acima daquilo, num outro nível, num outro ponto de vista, o trono de todo o universo, o trono de quem controla todas as coisas, nele, o soberano dos soberanos, Adonai, estava sentado. No ano da morte do rei Uzias, no ano em que um trono vazio trazia profunda tristeza, apreensão e angústia sobre o povo, na verdade, Deus deu a ele um outro ponto de vista, e ele enxergou o soberano Adonai sentado num trono muito maior e muito mais poderoso. Não havia trono vazio. 2 de Reis, capítulo 6, versos 15 ao 17, é uma passagem já muitas vezes pregada aqui. É quando, abre aí rapidinho, 2 de Reis 6, 15 e 17, dá uma marca Abacuque, volta um pouquinho para trás. Não vou falar porque não dá tempo, muita coisa.
Pois vocês falam que eu falo muito. Não falo muito não, a palavra que é rica mesmo. 2 de Reis, capítulo 6, Eliseu cercado pelo exército sírio, capítulo 6, verso 15 ao 17, 2 de Reis 6, 15 a 17. Eliseu lá deitado no sono gostoso, e aí o rei da Síria manda o seu exército cercar a casa lá em Dotã, onde ele está deitado dormindo, com o seu secretário, seu boy, seu ajudante de ordens. E aí aquele exército poderosíssimo da Síria cerca Eliseu. E aí o menino, o moço, seu jovem ajudante, parece que perde o sono, já quase alvorecendo na manhãzinha, e vai bocejar, respirar um ar puro, e quando abre a porta da casa onde eles estavam repousando, e olha, percebe que todo o exército da Síria estava cercando a casa, esperando o momento e a ordem de entrar e fuzilar todos eles. Congela o seu suspiro, o seu bocejo, volta correndo para dentro de casa, sacode Eliseu e diz: acorda, acorda, como é que você consegue dormir? Nós estamos cercados pelo exército sírio. E Eliseu, com aquela tranquilidade de um profeta do Senhor, profeta verdadeiro, diz: calma, garoto, calma. Muito mais são aqueles que estão conosco. E quem que estão conosco? Sou eu e você, e lá fora está o exército da Síria. E aí Eliseu diz assim: Senhor, abre os olhos desse moço, dá a ele a visão, dá a ele o ponto de vista de Deus. E aí o Senhor toca nos olhos do rapaz, e ele olha e consegue ver que acima, por trás e adiante havia uma miríade incontável de anjos guerreando em nome do Senhor. Uma nova visão, um novo ponto de vista. O que está acontecendo agora, hein, irmão? Em que é que você anda mentindo? O que está acontecendo? O que está mexendo com você? O que está te clausurando? O que está te deprimindo? O que está te preocupando? O que está te botando dentro de uma torre de vigia? O que está te calando? O que está te entristecendo? A pergunta é: onde é que Deus está? O que é que Deus está fazendo? O que é que nessa mesma hora Deus está operando? O que é que Ele está transformando? Sabe, Deus está quebrando, construindo, refazendo, brotando, alimentando, gerando, restaurando, reconstruindo, refazendo, curando, operando. Você não está vendo, mas Ele está fazendo. Nessa mesma hora, muda o teu ponto de vista. Abre o teu olho agora para o reino de Deus. Deus está operando agora. Agora Deus está realizando obra tal que você mesmo não vai crer quando te for contado. Deus está agindo. A realidade não é apenas essa concreta que o seu olho enxerga a um palmo, meio palmo, não. Há uma realidade muito maior e muito mais profunda, que é a realidade de Deus. A realidade de Deus é muito maior. Nossa realidade visível é uma pequeníssima parte da grande realidade total, que é a realidade de Deus. Primeira resposta de Deus para Abacuque é: muda teu ponto de vista. Vede, realizo obra maravilhosa. Segunda coisa que Deus responde para Abacuque, para tirá-lo aí dessa prisão, é: Deus é o Senhor soberano de tudo e da história. Deus é o soberano Senhor de tudo e da história. Onde está isso? Capítulo 1 ainda de Abacuque, verso 6. Quando Deus está sendo questionado sobre tudo isso, Deus lhe responde com uma frase bombástica: eis que eu suscito os caldeus. Essa resposta de Deus foi o mais inesperado tratamento que alguém em crise e depressão poderia receber. E se ele já estava mal, pior ficou. Mas eu costumo
dizer de terapia que não incomoda, terapia que não dói, quando alguém vai ao terapeuta, se sai de lá feliz, alegre, assobiando, cantando, a terapia não serviu para nada. Quando você vai para a terapia só está funcionando se você sai chateado, mexido, trabalhado, incomodado. Aí a terapia funcionou, mexeu onde tinha que mexer. E foi o que Deus fez. Quando Abacuque bota Deus contra a parede, diz: você não está vendo tudo que está acontecendo não? Impiedade, tribunais vendidos, pastores contaminados, culto vazio, gente fazendo de tudo do pior e do mal, gente que se chama de Deus, canta só com a boca, traz oferta doente, rouba, explora o pobre, você não faz nada, você não age, você não toma conta, você não resolve, você que é bom, você que é santo, você que é rei, você que é o Senhor, não vai fazer nada. E aí Deus vem e diz assim: não, calma, eu estou fazendo sim, eu estou trazendo o exército da Babilônia para invadir aqui e acabar com isso tudo. Ele diz: peraí, eu suscito os caldeus, você está trazendo ímpio para disciplinar o povo. Quando você lê o capítulo 1 de Abacuque, do verso 6 até o verso 11, você vai ver que Deus não é inocente, nem ignorante sobre que tipo de instrumento ele está se valendo, não. Ele mesmo descreve o exército babilônico que ele está trazendo, dizendo: eles são amargos e impetuosos, tomam moradias que não são suas, são pavorosos e terríveis, criam ele mesmo os seus direitos, sua dignidade, seus cavalos são mais ligeiros que leopardo, eles são mais ferozes do que lobo ao anoitecer, seus cavaleiros vêm de longe, voam como águia, vêm para fazer violência. Então o Senhor aqui não está sendo inocente, ignorante, não. Quando Deus diz: olha, fique calmo, eu suscito os caldeus, em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: fique calmo, porque eu tenho todas as coisas nas minhas mãos. Tudo está nas minhas mãos. Eu sou o Senhor do bom e do mal, do que é agradável e do que aparentemente é ruim. Está tudo na minha mão, sob meu controle, sob minha soberania. Eu suscito os caldeus equivale a dizer: eu controlo em minhas mãos todos os tsunamis. Quando você se sente engolfado, englobado, tomado, naufragado por um tsunami que vem não sei da onde, e aquilo vem sobre a sua vida e te joga no chão, te derruba, e você diz assim: mas cadê Deus? Que não viu, não percebeu, não agiu. Ele está dizendo: eu suscito os caldeus, ou seja, eu tenho também os tsunamis nas minhas mãos. Até mesmo o caos está nas minhas mãos. Quer venham como disciplina, quer venham como consequência natural e direta de decisões equivocadas que tomamos, quer venham como prova e teste sobre as nossas vidas, contudo, tudo está nas mãos e no controle de Deus. E a sua palavra nos diz, sua palavra nos promete que todas as coisas estão controladas por Deus e vem para nos fazer crescer, de alguma forma trabalhar em nossas vidas, vem sob o seu controle. Nada nos alcançará que não possamos suportar, e a finalidade, as intenções de Deus nunca são as piores, ao contrário, sempre são as melhores intenções. O coração de Deus é um coração bondoso. Quando Ele suscita caldeus, quando Ele traz tsunamis, Ele traz com os melhores objetivos e intenções. Salmo 29, versos 3, 7, 10 diz: o Senhor está sobre as muitas nuvens, sobre as muitas chuvas. De sua boca Ele despede chamas de fogo. O Senhor preside os dilúvios. Deus nunca está ausente. Ele sempre vem para nos abençoar.
é que, como diz Isaías 55, versos 8 e 9, os meus caminhos não são os seus caminhos. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Assim como são altos os céus em relação à terra, meus pensamentos são muito mais altos, e os meus caminhos são muito mais altos que os seus. Talvez você quisesse dar uma receita para Deus, como operar na sua vida, e Deus diz: obrigado, mas eu tenho outros caminhos. Como Naamã, que leproso, levado diante do profeta para ser curado, e a receita do profeta era: vai aqui no Jordão e mergulha 7 vezes. Ele diz: mas olha só, eu venho de um lugar onde os rios são muito mais limpos e profundos. Se é para tomar banho, eu tomo lá na Síria mesmo. Mas os caminhos, os propósitos, os planos de Deus faziam parte de que ele mergulhasse ali no Jordão. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Nunca gostaríamos de ser engolfados por tsunamis. Nunca esperaríamos que os caldeus viessem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios. Se nós, por nós mesmos, tivéssemos que escolher como sermos aperfeiçoados, tratados, curados, libertos, nunca esperaríamos, pediríamos, escolheríamos tsunamis ou caldeus. Mas os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, e os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. E ele responde: eu suscito os caldeus. Deus nunca está ausente, ele é soberano. Todas as coisas estão em suas mãos, ele é Senhor de todas as coisas. Deus não é Senhor apenas da igreja, Deus não é Senhor apenas de crente, Deus é Senhor e soberano sobre todas as coisas. Ele usa quem Ele quer, como Ele quer e na hora que Ele quer, e sempre com os melhores propósitos e objetivos. Creia nisso e confesse isso diante do Senhor. Terceira lição e penúltima: tudo vai se cumprir no tempo de Deus. Ele disse para Abacuque: tudo vai se cumprir no tempo de Deus. Capítulo 2, verso 3, o texto mais enigmaticamente lindo do Velho Testamento. O texto mais enigmaticamente lindo que eu conheço no Antigo Testamento é esse verso aí, o 2:3. A visão está para se cumprir no tempo determinado, se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Terceira resposta de Deus para Abacuque, terceira terapia de Deus é: tudo vai se cumprir no tempo de Deus. Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Bota um dedinho aí, Abacuque, abre lá Gênesis 2, de 1 a 3. Gênesis 2, de 1 a 3. Você vai entender muita coisa depois que você ler esse texto e pensar comigo agora o que eu vou dizer. Gênesis 2. Assim foram, pois, acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou, porque em toda a sua obra ele fizera. Você já percebeu que em todo o Antigo Testamento, praticamente todos os sinais, prodígios e milagres acontecem no 7º dia ou na 7ª vez? Será que isso já te chamou a atenção? Tudo são 7 vezes. Josué vai cercar Jericó, chama 7 sacerdotes, 7 trombetas, 7 rodadas em torno das muralhas, 7 dias, e no 7º dia, na 7ª vez, as muralhas vão cair.
Naamã, o texto que eu citei agora, tinha que mergulhar 7 vezes para ficar curado. Quando Elias ora, e vem uma seca tremenda em Israel, e Deus fala no seu coração: estou mandando uma tremenda tormenta de água, vou acabar a seca nesse momento. Ele está orando e manda o seu fiel ajudante: vai lá ver, porque a tempestade está chegando. O menino vai uma vez, olha, volta, não tem tempestade nenhuma. Vai na segunda, o menino olha, está em 1 de Reis, capítulo 18, 41 em diante. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Na 7ª vez ele vai e diz assim: tem uma nuvenzinha do tamanho de uma palma da mão. Eles vão embora correndo, vai cair um temporal. Na 7ª vez. Por quê? Qual é a predileção de Deus pelo 7, pelo número 7? Nada. Ou tudo. O que significa, através disso, desses milagres, prodígios acontecendo sempre na 7ª vez, 7 vezes, que Deus está dizendo 2 coisas: tudo vai acontecer do jeito e na hora que eu determinar, nem antes nem depois. Tudo acontece na hora em que eu determino, nem antes nem depois. E a segunda coisa: tudo vai acontecer na hora em que eu determinar, quando tudo se cumprir. E é isso que quer dizer o número 7. Quando ele completou a obra de criação, ele abençoou o 7º dia. Está tudo pronto. Por isso, a partir daí, tudo é na 7ª vez, no 7º dia, para dizer a eles e a nós: tudo vai acontecer quando Deus disser: agora está na hora, já se cumpriu o que eu determinei. Pronto, vai acontecer. Deus não é escritor de novela da Globo, graças a Deus. Aliás, eu sei quem escreveu as novelas da Globo. Porque a novela da Globo é assim, vai aumentando o número de capítulos de acordo com a reação do público. Deus não se move por ibope. A palavra diz que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor do tempo. Tudo acontece no tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o tempo chamado Cronos, aquele que é 1 minuto, 1 hora, 1 semana, 1 ano. Aquele Cronos que é o tempo que marca um período ou um andamento de 1 minuto atrás do outro, uma duração de algum acontecimento. O tempo de Deus é o Kairos, é o tempo oportuno. Quando o que Deus determinou acontece, é o tempo. Por isso Pedro diz: um dia para ele é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Ou seja, Deus não está nem aí se for um segundo, um mês ou um ano. O que Deus está preocupado é: já se cumpriu o meu propósito? É agora. E é o que ele está dizendo aqui para Abacuque. Ora, está tardando? Para você está tardando? Está não, meu querido. Não tem nada atrasado, tudo está na minha hora. Vai acontecer na hora certa. Você está pensando que está atrasado, mas está absolutamente no ponto. E pode dar certo uma coisa: vai acontecer. Não tenha dúvida. Se demorar, espera, porque não tarda, vai acontecer. O problema é que nosso medo, nossas ansiedades, nossas impaciências, nossas inseguranças são sempre muito maiores do que os tempos de Deus, do que os propósitos de Deus. Acaba primeiro a nossa paciência, nosso plano, nosso projeto, do que o projeto que Deus determinou. E aí a gente acha que é Ele que está atrasado. Deus está dizendo a Abacuque: para tudo há um tempo determinado. As coisas que eu determinei vão acontecer. Fique certo disso. Eu sou o Senhor do tempo. Aguarde com confiança que tudo vai acontecer. E a quarta e última lição, verso 4 do capítulo 2.
soberbo, sua alma não é reta nele. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Deus está dizendo assim: olha, quando os nossos olhos se abrem para uma nova visão, quando diante dos problemas que nós estamos vivendo, experimentando, ganhamos um novo ponto de vista, começamos a entender que é uma outra e maior realidade do que aquela que eu estou enxergando, quando eu consigo perceber que Deus está vivo, presente, agindo, que Ele está realizando uma obra agora que eu não entendo, se eu contar ninguém vai acreditar o que Deus está fazendo sem eu ver. Quando eu entendo que Ele está sentado no trono e que Ele tem nas mãos todas as coisas, que Ele suscita caldeiros, trazendo quando quer trazer, e quando se aprende que o tempo é apenas um instrumento nas mãos de Deus, e que tudo em nossas vidas tem um tempo e um propósito determinado, nada vai chegar adiantado, também nada vai chegar atrasado. Então chegamos ao ponto final da terapia, vamos receber alta. Ele chega e diz: agora você está pronto para ouvir uma coisa, é certo que a justiça vai se fazer, o mal vai ser punido, o mal vai terminar, ainda que agora essa impiedade, essa perseguição, essa injustiça pareça inabalável, vitorioso e vencedor. Ouça uma coisa, Abacuque: eu estou anunciando o fim disso tudo. É o capítulo 2, do verso 6 até o verso 28. Ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, ai daquele que edifica a cidade com sangue e com iniquidade, ai daquele que dá de beber do seu companheiro para enganá-lo, ai daquele que ora e cultua madeiras, pedras mudas. Ai de tudo isso, a justiça vai se fazer, o mal vai perder, o bem vai ganhar. O Senhor é vencedor e é vitorioso. Pode estar certo disso. Não estou parado, não estou atrasado, eu não estou dormindo, eu não estou oculto, eu não sou sem caráter, eu não sou alguém omisso, eu estou trabalhando, produzindo, realizando uma obra tal que você não vai entender quando eu te contar. E pode estar certo de uma coisa: toda essa cambada vai sofrer, vai ser julgada, vai morrer, e a vitória é do Senhor. Todo o mal que hoje te aflige, te oprime, te aperta, toda dor, doença, insegurança, tristeza, tudo que hoje rouba a tua paz, em nome de Jesus já está derrotado. Viva pela fé, que Ele diz. Se você está entendendo isso tudo, se de fato você está entendendo que há uma outra realidade paralela acontecendo agora, se você está entendendo que eu estou presente, vivo e trabalhando, se você está entendendo que eu sou o Senhor, que eu tenho tudo nas mãos, que o tempo está no meu controle, então não olhe para a vida como quem assiste um filme de ação e não sabe o fim. Não entre no cinema da vida roendo os dedos, apertando a cadeira e suando frio para saber o que vai acontecer dali a 5 minutos ou no fim do filme. Não viva tremendo, suando, apertando a cadeira, roendo unhas. Viva seguro pela fé, sabendo que eu estou no controle, eu domino, eu estou atrás de tudo isso, tomando conta de tudo isso, e tudo vai acabar bem. O justo viverá pela fé, e fé é certeza, convicção, esperança, percepção, discernimento, constância, fidelidade ao Senhor. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é a certeza daquelas coisas que a gente espera, é ter convicção de fatos que ainda não está vendo, é crer que o visível vai vir, vai existir, de coisas que agora não estão aparecendo. Abacuque então entendeu isso tudo perfeitamente. A terapia do Senhor fez efeito. E ele levanta, capítulo 3, ele ora aliviado. Diz o capítulo 3, verso 1, que ele subia.
é outro sujeito, é outro profeta. Quando ele entendeu tudo isso, ele sai cantando. Verso 3, capítulo 3, verso 1 diz que então ele começa a cantar. E o que ele canta? Ele vai cantando a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. Um Deus poderoso, maravilhoso, forte. Do verso 2 em diante, ele vai exaltando o Senhor e conclui o seu cântico com um trecho talvez mais lindo de Abacuque, que vai do verso 17 ao 19. Ele conclui: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu quero dizer para vocês, eu me alegro no Senhor, eu me exulto no Deus da minha salvação. Deus é a minha fortaleza, é Ele quem faz os meus pés andarem como da corça altaneiramente. Não me importa se agora a minha despensa está vazia, o meu curral vazio, a minha situação é difícil. Eu agora quero dizer uma coisa para você: em quem eu confio, em quem eu sei que está tomando conta de mim, em quem eu sei que está sobre todas as coisas, quem está soberano sobre tudo, providenciando tudo e vai proclamar vitória, é Deus. E eu sou do Senhor e Ele é o meu Senhor. E se Ele é meu, então eu me alegro no Senhor. Meus olhos agora olham para o Senhor. Eu agora vou vendo tudo se concretizando no Senhor. Eu sofri um roubo ruim, eu vou vivendo como quem já sabe o final. Eu gargalho. Eu estou alegre, porque eu sei que estou do lado de um Deus poderoso, misericordioso, grandioso, Senhor e soberano. Minha alegria está no Senhor, ainda que as circunstâncias à minha volta mostrem uma outra visão. Agora a minha visão está posta no Senhor. Eu olho para o Senhor. Eu concluo dizendo, irmãos, que gosto demais do capítulo 2, verso 2. Já vamos orar. Capítulo 2, verso 2 é um versículo muito legal. Diz assim: quando o Senhor respondeu para ele, disse assim para ele: Abacuque, olha, eu vou te falar, eu vou te mostrar. Escreve, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Em outras palavras, Deus está dizendo para ele: aqui, você entrou aí dentro da dor de vigia, achando que esse problema de angústia, de aflição, de sensação de abandono é um problema seu, unicamente seu, pessoal, que não vai se repetir, que nunca aconteceu. Eu quero dizer uma coisa: tudo que eu vou te mostrar agora, tudo que você vai ver e ouvir, pega um papel, escreve. Sabe por quê? Isso não é pessoal, não é ímpar, isso acontece e vai acontecer a história toda. Escreve tudo isso que eu vou te mostrar. Sabe por quê? Ao longo do tempo, ao longo da história, muitos semelhantes a você vão viver crises, angústias, depressões e vão precisar dessa palavra, dessa mensagem. E é porque Abacuque foi obediente e escreveu o que eu hoje estou pregando aqui, você está aí ouvindo. E é porque ele obedeceu a ordem do Senhor e que você hoje está podendo ser abençoado. Ele escreveu tudo que o Senhor mostrou e falou para ele. E diz: ó, escreve para que possa ver até quem passa correndo. Quem é que passa correndo? Quem passa correndo foram os homens que ao longo de toda a história viveram, nasceram, viveram, morreram, nasceram, viveram, morreram. Essa história que correu, esses homens que correram ao longo da história, puderam ler e ouvir essa palavra. Até os homens que passaram correndo na história puderam ver isso. Mas também é quem hoje vive uma vida correndo. Há muita gente para quem o que eu estou falando não está fazendo sentido nenhum, está vivendo bem, está tranquilo, está na paz, está com tudo certo, não está vivendo angústia, não está dentro de castelo nenhum, não está deprimido, está tudo bem, está correndo atrás do dia a dia, está fazendo o seu, trabalhando, acordando de manhã. Mas a palavra diz: olha, está aqui registrado, mesmo para você que passa a vida correndo, mas aqui a palavra está, porque pode ser que um dia você esteja correndo para ouvir essa palavra. E há daqueles que passam correndo, desesperados, daqui para ali, dali para colar, correndo atrás de uma resposta. E é para esses que passam correndo que essa palavra veio hoje. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé.
Na verdade, hoje eu queria orar. Mas para eu não orar sem falar, eu falei, agora eu vou orar. Quem hoje está aqui, está igual eu estava, alguns meses atrás, dentro de uma torre de vigia, calado e mudo, esperando respostas de Deus, atordoado por uma sequência de acontecimentos inexplicáveis, sem razão, parecendo que o Senhor não estava ouvindo a minha e a sua oração. Quem está assim, debaixo de dramas, tristezas, aflições, angústias, é hora de vir aqui à frente e nós vamos orar juntos. O que o Senhor está lhe dizendo nessa noite: eu estou realizando obra tal que não crereis quando te for contado. Eu não estou ausente, eu não estou omisso, eu estou presente, vivo, ativo, tomando conta de todas as coisas. Eu suscito os caldeus, mas na hora certa, no tempo determinado, não pense que tarda, nada tarda, tudo vai acontecer na hora certa, e a hora certa é a hora de Deus. Se você está vivendo assim, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Nós vamos orar por vocês. Eu vou pedir aos nossos irmãos queridos pastores que levantem também a mão sobre a igreja, sobre aqueles que estão aqui na frente nessa hora, vivendo dramas, tristezas, angústias, depressão, precisando nessa mesma hora dessa resposta que Abacuque recebeu de Deus. Deus amado, essa semana passada eu estava na minha cama, Senhor, tu sabes bem, orando, liguei no sono, adormeci, pensando sobre o que falar. Pensava em falar sobre Naamã. A mensagem já estava esboçada, mas o Senhor me acordou pela manhã, antes do dia raiar. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, dizendo: fala isso comigo. Sem nada místico, sem querer me valer de nada disso, apenas dando testemunho, Senhor. Eu fui obediente à tua palavra e expus o que o Senhor colocou no meu coração. Agora, Senhor, com essa mesma fé, eu quero te pedir que a tua mão agora alcance esses amados e queridos irmãos que estão aqui na frente, tão amados e queridos por ti, que vivem situações que o Senhor conhece muito bem, e que nessa noite a tua palavra veio em direção a cada um. Senhor, nessa hora, toca nos olhos, abre os olhos desses amados, que cada um agora veja o poderoso exército do Senhor, muito maior e muito mais poderoso que o exército sírio, quem sabe cercando, afligindo, perturbando, incomodando, roubando a paz. Nessa hora, Senhor, toca nos olhos e faz ver que o trono não está vazio, mas Adonai está sentado, o soberano dos soberanos está sentado no alto sublime trono. É hora da bênção sobre o teu povo. Abre os olhos agora, Senhor, e mostra a cada um que está aqui nessa hora: Deus está presente, Deus está agindo, Deus está operando, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está transformando, Deus está refazendo, Deus está quebrando, Deus está religando, Deus está realizando obra tal que você não vai crer quando te for contado. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo acontece no tempo de Deus. Viva pela fé, meu irmão, minha irmã, na esperança, na confiança, na certeza de que o que você não pode ver, mas está acontecendo agora, é tão ou mais real do que você está vendo, tocando, enxergando. Há um outro mundo, há um outro paralelo, há uma outra realidade agora acontecendo, onde Deus está operando obra espetacular. E a palavra de Deus para você nessa noite, meu irmão, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Tome posse da palavra do Senhor. A bênção é tua. O mal vai ser punido, o mal vai ser julgado, e a vitória é do nome do Senhor. Alcança, Senhor, aqueles que depositaram na cesta esses pedidos, ansiedades, dúvidas,
questões e problemas sérios e graves. Dá vitória, Senhor. Abre os olhos desses amados. Abençoa o Túlio no leito do hospital. Levanta o teu servo em nome de Jesus. Abençoa a sua casa. Abençoa o José Dilson, Senhor. Herói da fé. Herói da fé. Aquele que tem sua vida entregue, ministrando e realizando em teu nome, sofrendo e sendo perseguido por causa da justiça. Faz do teu servo cada vez mais um bem-aventurado. Queremos, Senhor, naquele dia, no dia 8, receber a notícia de que a graça do Senhor se estabeleceu, e a justiça se estabeleceu sobre ele e sobre a Zeneide. Agora leva o teu povo de volta, Senhor, diferente, assobiando, cantando, louvando, dizendo que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto chegado na minha vide, ainda que as ovelhas não tenham voltado para o aprisco, no entanto, eu me alegro no Senhor, porque eu estou do lado do Senhor, eu sou do Senhor, e o Senhor é o meu Deus, todo-poderoso, forte, soberano, que tem todas as coisas nas suas mãos, e a vitória é daquele que está com o Senhor. Vamos voltar cantando, orando, cantando e cantando, orando. Louvado seja o nome do Senhor. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Levanta o teu povo agora, na graça, na alegria, na paz e na vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém.